Boa tarde, todas e todos. Muito felizes nós de estarmos aqui com vocês virtualmente hoje, falando desse tema que é tão importante e tão presente nas nossas vidas hoje em dia, né? Porque permeia várias partes da nossa vida em família, nossa vida política, enfim, várias partes da nossa vida. Só reforçando uma vez mais, o nome desse painel é Propostas de Combate à Desinformação e seus riscos à privacidade. Meu nome é Natália Fodit, atualmente eu trabalho na Web Foundation, na Aliança para a Internet Acessível, e vou apresentar para vocês um painel bastante diverso, com uma representante do setor privado, setor público, mundo acadêmico, da sociedade civil. A gente tem hoje como painelistas o professor Marcos Danta Loureiro, que é titular da UFRJ e membro do CGI, Jorge Loder, que é procurador da República e titular do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética do MPF, o Paulo Renaco, fundador do Instituto Beta, Internet Democracia, e a Rebeca Garcia, que é Public Policy Manager no Facebook. Então, antes, né, de começar, só vou falar um pouco sobre o que a gente vai falar, né? Primeiro, também queria chamar atenção para um relatório super interessante que o próprio CGI e NIC-BR lançou agora em março, e esse relatório, que se chama Relatório Internet, Desinformação e Democracia, foi o resultado de reuniões que eles tiveram com vários especialistas nacionais e internacionais, né, sobre propostas do combate à desinformação no ambiente digital. Então, está bem interessante porque resume esses debates, então, recomendo que vocês deem uma olhadinha. E, enfim, esse tema é bastante amplo, né, muitas vezes a gente tem a expressão fake news, por exemplo, é usada como sinônimo de tudo. O que é desinformação, o que é fake news? Agora tem um PL muito importante, PL 2630, que está extremamente polêmico, e, por outro lado, também une várias partes da sociedade que estão entendendo que ele traz ameaças à privacidade, liberdade de expressão, segurança. Enfim, é uma série de temas que a gente vai tentar condensar aqui nessa conversa, alguns deles, mas, sem dúvida, como eu falei, esse tema permeia, né, muito na nossa vida, e em ano de eleição isso se torna ainda mais presente, né? Estava olhando alguns estudos, um estudo, por exemplo, que saiu na Universidade de Oxford em abril desse ano, que estava medindo quanto da desinformação sobre a pandemia, né, sobre o Covid-19, quanto que vem top-down ou não, né, de cima para baixo, de baixo para cima, ou seja, dos influenciadores e dos políticos, ou de pessoas comuns. E um dado que eu achei extremamente interessante é que, embora celebridades, políticos só façam 20% das postagens que levam à desinformação, o engajamento que esse 20% causa, 69% do total do engajamento das redes sociais vem de políticos e de figuras públicas, né? Então, assim, todos nós temos que ter um compromisso muito grande com esse tema, toda a sociedade, mas eu diria que ainda mais as figuras públicas e políticos, enfim. Vou começar, então, a fazer uma pergunta. A ideia é que esse debate seja bastante dinâmico, e queria começar a falar, então, do PL 2630, que tem uma série de questões, né, e à medida que os debates foram evoluindo, mais coisas foram colocadas, né, no texto, e mesmo no meio da pandemia, né, um assunto tão complexo que provavelmente demandaria ali debates
idealmente presenciais ou muito complexos, isso acabou evoluindo. E queria saber do professor Marcos, por exemplo, na sua opinião, qual que é um problema mais importante desse PL, ou qual que é a vantagem dele mais relevante, né? E por que disso? Você está no mudo, professor. Ok. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, meus colegas de painel, que a gente tem aqui um debate muito rico. Certamente teremos diferentes contribuições e abordagens, o que é muito bom. Né? E em relação à sua primeira pergunta, eu vou dizer o seguinte: certamente os meus colegas, né, Rebeca, Jorge, o Paulo Renan, né, vão abordar diferentes pontos polêmicos dessa PL. Né? São vários e eu posso mais ou menos supor quais pontos estariam incomodando os diferentes participantes desse painel. Por isso, eu vou me concentrar num ponto que, em geral, não costuma ser destacado nos debates, mas que eu também considero tão importante quanto os outros, que é a criação do Conselho de Transparência. Preocupa-me, porque nós temos no Brasil um modelo pré-regulatório que vem dando certo e é saudado em todo o mundo como um caso de sucesso, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Agora, por que eu digo pré-regulatório? Pelo fato elementar e óbvio que não tem poderes de agência reguladora. Tá? E pelo processo que já está em curso, mais ou menos claro para muita gente, né, de que estamos avançando cada vez mais no mundo e no Brasil. Quando eu digo mundo, claro, o mundo democrático, o mundo ocidental, né, no mundo e no Brasil, para um modelo de regulação real das plataformas que operam sobre a internet. Este é um espaço de negócio, o espaço das plataformas, também de produção e difusão cultural. Porém, é um espaço totalmente privatizado e, em larga medida, monopolizado ou oligopolizado por um punhado de gigantescas corporações estadunidenses, as principais delas. Bem, em 5 minutos não dá para falar muita coisa, então eu vou me concentrar em fazer algumas afirmações muito rápidas, né, nesse tema. Eu penso que esse espaço precisa ser regulado. E até para abrir um botequim, você precisa de um alvará. Para lançar medicamentos no mercado, você precisa de todo um processo de licenciamento. Estamos vendo agora o debate das vacinas. Né? Serviços de telecomunicações são regulados por lei, fornecimento de energia elétrica. Né? Se a regulação e os órgãos funcionam a contento ou não, como estamos vendo agora o que acontece no Amapá, é outra história. No entanto, um Facebook, um WhatsApp, um Google, uma Amazon, um Uber, tornaram-se serviços absolutamente essenciais para o funcionamento da sociedade contemporânea. Porém, não preciso nem mesmo de um mero alvará para estar presente no meu computador, no meu celular. Quem acompanha o que está acontecendo nas principais democracias do mundo percebe que esse cenário idílico para os grandes investidores financeiros que se encontram por trás dessas plataformas está chegando ao final. Aliás, os próprios gestores das plataformas sabem disso. O Zuckerberg mesmo já pediu regulação. Aí entra a discussão do projeto de lei. Ele propõe um conselho para acompanhar as medidas. Não pode propor, porque fugiria à alçada do Congresso, um conselho efetivamente regulador e fiscalizador. Ele propõe competências a esse conselho com base nas quais as autoridades efetivamente competentes poderiam fazer cumprir o que a lei determina. Ministério Público, polícia, eventualmente o próprio Congresso. Ora, para fazer isso, acho eu, já existe o CGI.
para acompanhar, para sugerir, já existe o CGI, que é uma entidade multissetorial, com inegável acúmulo técnico e político, contando ainda com o respaldo técnico do NIC, né? E que é perfeitamente capaz de produzir o que a PL pretende produzir, pretende que seja produzido pela sociedade, pelas plataformas. Mas o PL vai além disso. Ele também quer criar uma entidade de autorregulação. Eu nunca ouvi dizer que cabe ao Estado sugerir a entidades privadas que criem uma entidade de autorregulação. Elas que façam isso se quiserem fazer. E propõe, adotando um oxímoro que não passa, como todo oxímoro, de expressar o avesso do avesso. Autorregulação regulada. Na verdade, este tem sido o mote das plataformas. Mundo afora, na medida em que começaram a se perceber alvo de uma possível regulação para valer. Ora, o objetivo de qualquer regulação é justo de submeter o interesse comercial privado aos interesses maiores da sociedade. Submeter lucro às necessidades sociais, ou fazer com que o lucro seja melhor distribuído, não apenas pelos acionistas. Se num país como o Brasil, até regulação é problemática, e de novo estamos vendo o caso do Amapá, né? Sem falar de outros tantos casos que a gente tem aí, que um governo de plantão se propõe a destruir órgãos de Estado, como está acontecendo no IBAMA. Imaginemos Google, Facebook, já difíceis de controlar, como estão podendo verificar as autoridades europeias, dotados da liberdade de se autorregularem. Admito que vocês não estão ainda preparados para esse debate. Pode não ser ainda o momento de falarmos mais direto e propositivamente em entidade reguladora. Este é um debate apenas nascente no mundo e no Brasil. Aliás, eu quero aproveitar para saudar o ex-coordenador do CGI, o professor Virgílio Almeida, por uma brilhante entrevista à Folha de São Paulo no último dia 12 de novembro, reivindicando a regulação das plataformas. Mas podíamos, ao menos, aproveitar a deixa do PL e fortalecer o CGI como entidade para a qual caberia acompanhar as medidas previstas nessa lei, né? E aí bastaria algum pequeno ajuste no texto legal para incorporar, para dar mais força para o CGI. Eu fico por aqui. Obrigado pela pergunta, Natália. Obrigada, professor. Marcos, eu não acabei ainda não conseguindo ler essa entrevista, vou ler. Obrigada por trazer aqui para a nossa conversa. Eu acho que eu cheguei a ver que foi publicado, mas não li. Obrigada. Então, agora eu queria passar a palavra para a Rebeca, também que ela comentasse os pontos principais do projeto, por favor, Rebeca. Obrigada, Natália. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, meus colegas mais do que qualificados aqui de painel. Hoje é uma honra para mim participar do seminário do CGI, um evento tão importante, já tão tradicional, e mais especificamente participar desse painel que trata de um tema que é não só importante, mas como a Natália bem apresentou na introdução, está na ordem do dia no Brasil e fora do Brasil também. Aliás, eu queria começar justamente, antes de entrar nos pontos do PL propriamente dito, reforçar que esse é um tema não só da maior relevância, como é um tema de fato complexo, como a Natália comentou, o que por si só já não recomenda soluções, seja apressadas ou seja simplistas, por mais bem intencionadas que elas sejam, justamente por conta dos riscos que, apesar da intenção mais do que nobre, mais do que importante de combater a desinformação, mas esse esforço implica também em potenciais consequências a direitos fundamentais como a privacidade, que é aqui o objeto do nosso painel. E queria também só reforçar que combater a desinformação é uma prioridade que a empresa vem levando bastante a sério, principalmente nos últimos 3, 4 anos. Por exemplo, investindo em maior transparência de anúncios, como anúncios políticos eleitorais, que agora estão ainda mais em evidência nesse período que a gente vive no Brasil hoje, de eleição. A gente ainda está no meio mesmo, né, do período de eleição. E com relação à regulação propriamente dita, também quero reforçar que o Facebook acredita firmemente que qualquer
regulação, seja de plataforma ou mais especificamente de conteúdo online, ele deve ser construído, ou ela deve ser construída por esse esforço aqui multissetorial, né, por um debate que seja não só multissetorial, mas principalmente um debate amplo, um debate com tempo, né, para reflexão, para a troca de perspectivas e de ideias, e por isso o Facebook tem, e eu pessoalmente tenho também participado, representando a empresa, de discussões como o ciclo de debate da Câmara, que contou com a presença aqui de parte dos meus colegas panelistas. E hoje, de fato, a principal proposta no Brasil de combate à desinformação, a proposta regulatória, é o PL 2630, que, apesar de alguns avanços na tramitação muito veloz que aconteceu no Senado, ainda traz pontos que, no nosso ver, merecem mais reflexão, porque trazem um risco à privacidade e à proteção de dados pessoais. Então, considerando os meus 5 minutinhos aqui que eu já gastei em parte, eu quero destacar pelo menos 2 desses pontos. O primeiro deles, destacar do ponto de vista de potencial impacto negativo à privacidade. O primeiro deles é a questão da rastreabilidade, que é basicamente o artigo 10 desse PL, basicamente a exigência de que provedores coletem, armazenem e eventualmente venham a fornecer registros de mensagens encaminhadas, mensagens em massa, mas que eu vou falar um pouco aqui mais dos problemas, que representa talvez um dos grandes pontos de preocupação desse PL, justamente porque, primeiro, é uma medida que não tem paralelo no mundo hoje, e da maneira como está no texto atualmente, é uma medida que parece desproporcional e parece ferir diretamente a privacidade, principalmente princípios como o da necessidade, que são princípios já clássicos, eu diria, de proteção de dados e foram consagrados não só na LGPD, mas como já são refletidos no próprio decreto que regulamenta o Marco Civil. Ao mesmo tempo em que essa exigência de rastreamento de mensagens em massa é, a nosso ver, desproporcional e contrária à privacidade, ela não parece sequer adequada ou até eficiente. Por exemplo, bastaria que um usuário fizesse algum ajuste no texto ou na imagem de uma mensagem para romper essa cadeia de encaminhamento, digamos assim, além de abrir margem para abusos e também de, na prática, tratar qualquer pessoa como potencialmente suspeita, né? Qualquer pessoa que mande ou que encaminhe uma mensagem. É claro que o texto ele se preocupa em estabelecer alguns limites, por exemplo, limites temporais ou de quantidade com relação ao que seria uma mensagem encaminhada em massa, mas a questão principal não é possível de antemão saber qual mensagem vai viralizar ou vai ser encaminhada em massa e vai atingir aqueles limites. Significa que, na prática, toda mensagem de todas as comunicações que são enviadas diariamente no Brasil e no mundo até precisariam ter uma espécie de carimbo, um selo, uma espécie de impressão digital, digamos assim, para permitir esse rastreamento depois a quem originalmente tenha mandado aquela mensagem. E isso, é claro, algo que parece incompatível com a privacidade, não à toa, é um ponto que vem sendo destacado não só pelo Facebook, pelo WhatsApp, por outras empresas, mas também por entidades da sociedade civil, da academia, entidades do Brasil e mundo afora, como a própria Anistia Internacional, por exemplo. Uma alternativa que talvez seja adotar uma abordagem mais prospectiva, no sentido de olhar para frente, em vez de simplesmente armazenar os registros de mensagens, uma abordagem mais focada, então, em vez de atingir as pessoas que mandam mensagens, de focar em alvos específicos de investigações criminais e processos específicos, e com salvaguardas que comecem, pelo menos, com ordem judicial específica, né? Seria algo mais proporcional, mais eficiente até, capaz de atingir estruturas organizadas que abusam de plataformas como plataformas de mensageria para disseminar desinformação. E um segundo ponto, tem só um minutinho aqui, que eu quero destacar, é o da verificação de identidade. Basicamente, apesar, de novo, né, de alguns avanços que aconteceram nas diversas versões que circularam em pouquíssimo tempo no Senado, o texto hoje na Câmara ainda traz, por exemplo, conceitos vagos, como de conta identificada, ainda traz situações bastante amplas no artigo 7º para a identificação de usuários que podem impor uma coleta que é desnecessária de dados, e traz uma exigência generalizada de verificação de um documento de identidade para todo e qualquer anunciante.
Ou seja, notem que a questão aqui não está na necessidade de os anunciantes indicarem um número de CPF ou de CNPJ, é algo que já acontece na prática, é algo que até precisa acontecer na prática para que se emita a nota fiscal, enfim, se recolham os tributos que são recolhidos por plataformas como o Facebook. O problema está, a nosso ver, em exigir esse processo burocrático e custoso de confirmação de documentos de identidade para toda e qualquer anunciante. A nosso ver, uma abordagem que a alternativa seria focar esse tipo de exigência para situações que parecem observar ali esse teste de proporcionalidade, principalmente situações como o de anúncios políticos e eleitorais. Eu estou mais do que à disposição para detalhar e para a gente seguir dialogando, seja sobre esses pontos específicos, ou seja sobre outros pontos, como que o professor também destacou na sua fala inicial com relação ao conselho, que provavelmente meus colegas aqui na sequência vão levantar também sobre o projeto e outras propostas de combate à desinformação. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Agora, queria ouvir um pouco sobre como, né, esse tipo de questão, trazendo aqui o que tanto o professor Marcos quanto a Rebeca falaram, sopesar essas coisas é um desafio, né, para o poder público e principalmente para as instituições de persecução investigatórias, porque ao mesmo tempo que você precisa manter essa privacidade e respeito a esses dados, você também precisa entender quem são esses grupos, né, promovendo isso. E um ponto que o professor Marcos levantou aqui é o poder, né, dessa privatização de todas essas relações, da intermediação das nossas vidas. O poder está realmente muito grande em cima de plataformas específicas, né? Então, eu queria saber do Jorge que ele fala desse projeto de lei, de tudo isso. Obrigada. Boa tarde, Natália. Boa tarde, companheiros de painel e a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu queria até colocar para o professor Marcos, apenas lembrando com relação ao assunto levantado por ele, que, de fato, a gente tem uma questão aqui, uma repetição, na verdade, porque já existe um conselho que foi criado pelo Marco Civil da Internet, até hoje não foi elaborado, né? E é um conselho público e também até como exemplo de também um órgão privado que faz esse tipo de atuação, existe o CONAR na propaganda. Mas, saindo dessa digressão, eu queria dizer assim, para o Ministério Público, né, eu como integrante do Ministério Público e também como ex-morador do Amapá, que o professor ressaltou aqui antes, mas principalmente como membro do Ministério Público, eu queria ressaltar que a gente tem uma função, aí, uma dupla visão nesse caso, porque ao mesmo tempo que o Ministério Público é o órgão de defesa da sociedade, ou seja, o Ministério Público tem que defender esses interesses da população em geral, da sociedade, e dentre eles está, como já reconhecido até pelo Supremo Tribunal Federal e outros tribunais, o direito da autodeterminação informativa. O Ministério Público tem que defender a privacidade, tem que defender os dados pessoais, e, por outro lado, o Ministério Público é incumbido, juntamente com outros órgãos de persecução penal, de encontrar essas pessoas que praticam esses atos antidemocráticos, esses crimes que são praticados pela internet, e promover a persecução e a punição dessas pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que se reconhece a importância de tudo que existe, todo o arcabouço que existe de proteção e também a inovação que as empresas, de certa forma, os provedores conseguiram atingir, e aí, por exemplo, se ressalta a questão da criptografia de ponta a ponta, o Ministério Público, ele como órgão de persecução, ele ressalta que é importante que nós recebamos elementos que sejam suficientes para promover essa persecução. É uma escolha da sociedade, em certa medida, né? Nós temos liberdade e segurança, e se você concentrar toda a sua defesa, toda a legislação pesando para o lado da liberdade, no caso aqui a privacidade, a segurança, de certa forma, ela vai ser comprometida, né? Se o Ministério Público não tiver acesso a dados que permitam ele encontrar quem são aquelas pessoas
que promovem esses atos antidemocráticos e criminosos, ele não vai poder fazer essa persecução, o que vai resultar numa outra medida, que essas pessoas poderão ter mais facilidade de promover seus atos e sair impunes disso aí. A gente sabe do trabalho que tem sido feito, e aí ressalto o que disse a Rebeca anteriormente, pelo Facebook, mas isso é um lado, inclusive há discussão até onde o Facebook pode ir nessa tarefa de afastar pessoas, até eventualmente, e isso existe bastante nos Estados Unidos, a independência dos órgãos, não só o Facebook, mas das plataformas para fazer esse afastamento, existe a discussão, por isso que é necessário, e talvez nesse caso exista maior legitimidade do Estado para fazer essa discussão de quando haverá o afastamento ou não. Inclusive, e aí até ressalto que já existe um andamento do projeto na Câmara, né, que alguns artigos desses que originalmente estavam no texto do Senado já foram ou suprimidos, não oficialmente, mas que não estão sendo objeto de discussão, mas alguns artigos que existiam, por exemplo, o artigo 12, que previa que em alguns casos as plataformas poderiam retirar diretamente, até sem consulta dos usuários, o conteúdo, ou meramente o conteúdo, ou o próprio acesso desse usuário à sua página, que ele permitia, mas ele não condicionava isso a nenhuma outra medida, né? E na época, a nossa nota técnica que o Ministério Público fez, ela sugeriu que fosse ainda admitido que se fosse retirado, principalmente para um caso mais grave, né? Já existia uma previsão, mas a gente citou algumas outras, mas que aí você daria uma dúplice garantia, que seria, você permitiria que a plataforma fizesse esse afastamento, mas que, uma vez que ela decidisse fazer, isso estaria condicionado a uma remessa do conteúdo que foi afastado, esse acesso, uma explicação para o órgão de persecução, no caso o Ministério Público, para que o Ministério Público fizesse duplamente, ele aferisse a legalidade dessa atuação da plataforma e, por outro lado, se de fato está tratando de um fato grave, ele promovesse a persecução dessa pessoa, né? Por exemplo, se se trata de um caso de pedofilia, se trata de um caso de uma injúria grave, enfim, qualquer fato que a plataforma entendesse que fosse grave o suficiente para afastar, ela nos comunicaria. Mas, em geral, essa é a visão do Ministério Público, né? Que o importante é que ele seja abastecido com informações suficientes para fazer o seu papel. Isso sem que se abandone todo o arcabouço de proteção que o assunto merece, né? Para as pessoas individualmente, seja garantido também a privacidade na medida dessa proporcionalidade. E chegando a esse ponto, eu agradeço a oportunidade e fico disponível para o próximo ponto do painel. Obrigada, Jorge. Com certeza a gente pode, você ainda que está na parte de crimes cibernéticos, né, pelo que eu entendi, ainda teria uma infinidade de coisas, né, para te perguntar de como funciona hoje em dia, de até que ponto, né, isso já é feito, enfim, mas vou passar a palavra para o Paulo Renan, e estou também curiosa para ouvir o que ele vai falar. Obrigada. Obrigado, Natália. Boa tarde, então, né, a todo mundo que nos acompanha em mais esse painel desse evento absolutamente importante, né, e aí tenho o privilégio aqui de poder falar já depois, né, de todas as contribuições aí do Marcos, da Rebeca e do George. Eu acho que, antes de apontar também um aspecto mais específico, problemático, no PL 2630, eu acho importante ressaltar, né, o contexto complexo que esse projeto está colocado, né? A gente tem, para ser bem sintético, um texto que foi aprovado no Senado, numa semana absolutamente turbulenta, do final de junho, em que esse texto
formalmente foi encaminhado à Câmara, mas na Câmara ainda não temos um relator, ainda não temos um grupo formal que vá analisar esse projeto, né, uma comissão especial, nada do tipo, ele está submetido ao plenário da Câmara dos Deputados, e a gente teve um deputado, o deputado Orlando Silva, que tem acompanhado o tema já há bastante tempo, e também se ativou em diversos outros temas relacionados, e que apresentou um texto alternativo ao que veio aprovado do Senado, mas que ainda formalmente não existe no sistema. Né? Ele é um texto que, por exemplo, supera, né, o problema da rastreabilidade, que altera a abordagem com relação ao Conselho de Transparência e Responsabilidade, né, que faz abordagens distintas com relação à questão criminal, à questão de remoção de conteúdo, mas que ainda não está formalizado. Né? Então, o que me preocupa de maneira mais ampla no debate hoje do PL 2630, né, acho que o que mais me preocupa é saber qual texto vai ser debatido, por quem vai ser debatido. Né? Um debate no plenário, com 500 parlamentares possivelmente participando, por um processo eletrônico, né, virtual, que não permite nem mesmo, né, o sistema não permite a presença simultânea de todo mundo interagindo, né, eu acho absolutamente preocupante. E aí, claro, para qualquer problema complexo, a gente sempre tem uma resposta simples e errada, né? E eu acho que a gente tem esse risco absolutamente presente aí no debate do PL 230. Mas eu também não quero me furtar a apontar um aspecto particularmente preocupante, quero só destacar, né, que, contrariamente ao que o Jorge colocou, eu não acredito que faltem dados para a persecução penal. A gente tem, né, por questões estruturais, diversos problemas na segurança pública no país, nas investigações de diversas ilegalidades, e a gente, enfim, tem estatísticas muito preocupantes em todos os crimes, não é uma especificidade dos crimes eletrônicos, quer dizer, é como se o Brasil resolvesse todos os crimes e quando chega na internet a gente não conseguisse, e nem mesmo em relação aos processos de desinformação, a gente pode ter a segurança de afirmar que as mentiras contadas, as inverdades construídas, os processos diversos de notícias, opinião e manipulação, de desinformação que acontecem no Brasil, às claras, estejam sendo todos punidos. Acho que essa é uma preocupação também, porque qual que é o diagnóstico? O Brasil apresenta uma sujeição à desinformação não punida. Né? Essa é a sensação que a gente percebe tendo, né, vivido um novo processo eleitoral e estão acompanhando esse debate desde 2017. Não é como se a gente estivesse fazendo tudo o que está ao nosso alcance e pela falta de dados de quem são as pessoas que estão produzindo ou divulgando essas informações é que faltaria punição. É um problema que envolve não só uma questão técnica jurídica, mas envolve, além de questões técnicas de tecnologia da informação e comunicação, envolve também, gente, um aspecto social político muito importante, além da questão econômica, envolvendo o financiamento, né, das divulgações e etc., que acho que aí é um problema que realmente as plataformas deixam um pouco a desejar nesse aspecto. Mas não é segredo para ninguém o ponto que mais me preocupa, né, como bem falou a Rebeca, é a questão da rastreabilidade. Eu e o pesquisador, né, da AISA, Diego Canabal, escrevemos um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, né, 10 razões para rejeitar o artigo 10 do PL de fake news, aqui fazendo referência ao texto aprovado pelo Senado, em que a gente aponta, né, a gente lista de vários problemas relacionados à questão da chamada rastreabilidade, né, que é justamente uma afetação a essa segurança que os aplicativos se esforçaram para oferecer, né? Ao passo que a demanda das organizações da sociedade civil, nesse momento, é primordialmente de exigir das empresas de tecnologia mais proteção, né, mais garantias de sigilo para as comunicações, de que, né, a personalidade das pessoas possa se desenvolver plenamente nesse contexto em que a comunicação eletrônica é simplesmente necessária, né, no contexto da pandemia. Acho que a gente pode ainda destacar a imprecisão do texto em várias passagens, né? Mas a inserção da complexidade da rastreabilidade, né, de você ter um sistema seguro, mas com uma falha,
que deveria ser explorada só pelos bons mocinhos, né, é absolutamente insustentável. Então, não só como a Rebeca colocou, a gente tem, né, algo inédito, que não existe em nenhum outro lugar no mundo, mas a gente teria uma vulnerabilidade imposta por lei no Brasil, e que não só seria um problema político internacional, no sentido de uma afetação à liberdade, mas que, na verdade, operaria como uma solução que não encontraria um problema a resolver. Quer dizer, a gente estaria marcando as nossas mensagens todas com uma possibilidade de um rastreamento, considerando que a porcentagem de mensagens que eventualmente são ilícitas é muito baixa, a gente não tem o contraponto. Quais dessas mensagens de fato, quais dessa rastreabilidade de fato geraria um efeito benéfico para enfrentar a desinformação, né? Então, nesse sentido, eu acho que a rastreabilidade é, sem dúvida, o aspecto que mais me preocupa, né? E aí vamos passar para o próximo ponto. Obrigada, Paulo. Vamos, então, agora já tendo uma ideia, né, melhor de como cada um se posiciona em relação a, principalmente o PL, né? Óbvio que esses temas vão além do PL, mas tem uma das questões que está no background de tudo isso é, como a gente já falou aqui, que não se tratam de muitas plataformas, mas de algumas, né? E umas partes do PL podem eventualmente acabar do PL, de outras questões que estão sendo propostas, acabar ainda sendo prejudiciais aos produtores de conteúdo e plataformas menores. Queria saber se até que ponto isso é verdade ou isso foge um pouco da problemática principal. Então, vamos inverter a ordem, talvez começar pelo Paulo. Vamos lá, Natália. Eu acho que a gente tem um problema também, inclusive no aspecto da rastreabilidade, mas não só nesse aspecto, de uma imposição, né, de uma regulação que é pensada para, basicamente, né, a gente poderia substituir o nome do projeto de lei de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade na Internet, para a lei do WhatsApp e do Facebook. Né? Pelo modo como ela foi pensada, ela é absolutamente direcionada, o que não é exatamente uma vantagem. Embora eu concorde com as ressalvas feitas pelo Marcos a respeito da necessidade de uma regulação mais bem direcionada para esses novos atores do cenário econômico nacional e mundial, eu imagino que, do jeito como o projeto olha para essas plataformas, ele busca atacar os problemas impondo modelos, né, engessando algumas práticas que, inclusive, não são compartilhados por outros aplicativos, por outras redes sociais, por outras plataformas digitais que são igualmente relevantes, né, ainda que em números sejam menores. Então, a gente não pode desconsiderar, né, que já existem Signal, Telegram, enfim, diversos outros sistemas de comunicação, diversas outras redes sociais, diversas outras plataformas, né, que tentam concorrer e que, se fossem, né, tentar interagir no mesmo espaço, teriam aí um problema. Entretanto, eu acho que aquela limitação por número de participantes também é um limitador inadequado, né? Porque, eventualmente, a gente tem que projetar esse número para o futuro e considerar qual que vai ser essa mudança, e é um número que não tem lastro, né? É um número que não está vinculado à população do Brasil, é um número que não vai aumentar ou não vai diminuir, e se a gente pensar daqui a 10 anos, a gente precisa revisar aquele número de pessoas que usam o serviço, qual vai ser o critério para a gente aumentar ou diminuir, eventualmente, aquele número, né? Então, eu acho que as discussões, de fato, não necessariamente elas são direcionadas para privilegiar exatamente essas plataformas, mas elas
acabam a olhar só para essas plataformas, promovendo quase que uma monocultura da internet que a gente tem hoje e não contribuem para a diversificação, justamente por aquilo que eu já tinha apontado antes, de que elas não buscam exatamente garantir mais direitos para quem está usando, elas buscam garantir a persecução penal, elas buscam garantir uma perspectiva de segurança pública, que eu entendo, na realidade, que nem é exatamente a perspectiva de segurança pública mais adequada. Então, eu acho, e aí quero aproveitar para abarcar um outro tema também, que é a questão de como as plataformas lidam, né, com as respostas que elas acabam oferecendo para as demandas de seus usuários. E eu acho que há uma certa divergência de perspectiva em como as plataformas olham para o quanto elas fazem e o quanto elas não conseguem fazer, que elas vão pensar em porcentagem das respostas que elas dão e que não são eficientes ou que não são satisfatórias, mas essa porcentagem se traduz em números que, em absoluto, são da ordem de milhões e que, para cada usuário, é uma experiência total. Então, se o meu perfil é removido, para mim, tanto faz se esse perfil representa 0,1% ou 70% de tudo que foi removido, mas para a minha experiência, ele é tudo. Então, eu acho que esse tipo de resposta pode ser aprimorada e que aí, justamente, o foco nas grandes plataformas em busca de resolver esse problema trazem a importância de a gente pensar um modelo de como essa resposta tem que ser vista, como ela tem que ser passar por um devido processo, substantivo, não ainda que um devido processo por meio do Estado, mas pelas plataformas, que assegura a possibilidade da defesa de direitos entre os indivíduos, o que se chama no direito de exigência horizontal dos direitos, entre os próprios particulares, sem necessariamente a intermediação do Estado. E aí, só um último tópico aqui que eu quero abordar nesse ponto, até para fazer o debate, dialogar um pouco com o Marco. Eu não vejo como um problema o Estado fomentar a organização dos particulares, fazendo um paralelo bem distante, mas, de certa forma, os debates lá do Marco Civil, promovidos há 10 anos, tinham essa cara, de você incentivar as pessoas a manifestarem os seus interesses individuais, de tal forma que o Estado pudesse conhecer essas necessidades, essas demandas, e aí elaborar uma norma. A ideia de fomentar uma autorregulação seria não engessar em uma lei o que precisa ser uma norma regulatória dinâmica e, ao mesmo tempo, fomentar uma participação de atores que vão poder implementar essas regras. E aí garantir que esse conselho possa ser capilarizado, possa ser diversificado. O modelo do CGI é necessário, ele tem que ser considerado, ele tem que ser espelhado. E aí a pergunta que fica é se o CGI poderia ser esse espaço, o locus para esse tipo de debate. Eu, em absoluto, entendo que não seria o melhor espaço, inclusive por conta dessas questões políticas, de uma necessidade de participação diferenciada das empresas e de usuários. Mas acho que eu não vejo problema em o Estado fomentar essa autorregulação como ideia. Claro que na prática a gente tem que ver como que está a distribuição dessas vagas e etc. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Renan. Com certeza difícil, mas por isso que é bom, ter diferentes lados desse debate numa conversa. E realmente você falou um ponto interessante, que não só não está pessoalmente, mas as próprias plataformas às vezes acabam não conseguindo refletir, todo esse diálogo necessário. Estou falando sobre o PL específico, lógico que você falou uma série de outras coisas, E, bom, George com certeza tem alguns comentários sobre isso, então vou passar para ele. Obrigado, Natália. Sobre o artigo 10, especificamente, foi o artigo mais discutido realmente desse PL e foi objeto de outros eventos que eu participei. E, de fato,
o conteúdo do artigo 10 ele é sempre muito discutido, né? Se aquilo, se atende, se o que ele entrega para as instituições de persecução penal, se ele é suficiente, se ele é proporcional. E houve muita dúvida. O professor Pablo Hortelado, por exemplo, é um que defende bastante isso aí, diz que seria possível, mas a gente, de fato, como agente estatal e do direito, a gente tem uma certa dificuldade de aferir se isso, de fato, existe mesmo, né? Se acontece, se atenderia mesmo. E tivemos discussões com o próprio Facebook, né, o pessoal do WhatsApp, e eles entendem que não. Mas a questão é que essa discussão sobre a criptografia de ponta a ponta, ela não é uma discussão, ao contrário do que possa parecer. Hoje não existe nenhuma restrição em outro país, mas já existe discussões fortes em outros países sobre a criptografia de ponta a ponta, né? Ele é um sistema muito interessante, ele garante a privacidade do cidadão, do usuário do WhatsApp, mas, ao mesmo tempo, também garante a privacidade do traficante de drogas, do terrorista. Nos Estados Unidos, o FBI ele consegue chegar no terrorista, na Deep Web, na Dark Web, no Tor, tudo que se usa lá, eles acabam chegando no final do cidadão, mas até hoje não conseguiram quebrar diretamente a criptografia de ponta a ponta. Por isso, os Five Eyes, né, que é Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido, eles têm pressionado de forma bastante veemente para que o WhatsApp institua alguma espécie de backdoor, né, para o atendimento de ordens judiciais. E ordens judiciais que são aquelas obtidas dadas pelo Estado e pedidas pelo Estado para atender uma finalidade lícita, né, uma investigação lícita. Porque, do contrário, o que pode acontecer se foge dessa regra, né, e eu não vou dizer dos Estados Unidos especificamente, mas principalmente dos outros países, vamos dizer, países com tradições democráticas menos presentes, né, esses aí simplesmente vão usar de outras formas para chegar, né, é simples que você consiga chegar nessas informações, não por esse backdoor, mas instalando alguma espécie de malware naquelas pessoas, nos aparelhos daquelas pessoas que você quer investigar, e acessar o conteúdo desencriptado por dentro, né? Isso a gente sabe que existe, não é legal, mas existe em alguns lugares. Ou então, também há países que têm uma engenhosidade nos instrumentos de investigação que hoje se consegue infectar um aparelho pelo ar. Não sei se foi conhecido da maioria das pessoas aquele caso do dono da Amazon, né, que teve o telefone infectado por um processo desse quilate. De certa forma, também, hoje já existe, o Reino Unido e a Austrália, eles já sancionam acusados que não fornecem senhas que permitam que o Estado analise esse conteúdo já desencriptado, né? Já existe essa previsão. Então, independentemente se está acessado, quando você é objeto de investigação, se você tem o seu celular obtido, você é obrigado a fornecer essa senha. Então, esses são outros métodos, né, que se poderia chegar. Mas a discussão de fundo, né, é que, de fato, isso não é uma deliberação brasileira, não é o Brasil que está querendo criar isso, existe uma pressão e, de certa forma, é difícil que o WhatsApp, por exemplo, no futuro, ele consiga resistir. O WhatsApp, eu digo WhatsApp como líder de mercado, né, mas todas essas empresas, elas consigam resistir a uma pressão desse calibre, né? Então, assim, o que se almeja nesse ponto não é que a gente tenha acesso a qualquer coisa, mas apenas, né, que se investigue, e aí o ideal, não necessariamente um backdoor, mas alguma forma que as plataformas garantam, né, os serviços de mensageria, garantam formas de que se desenvolvam investigações legais, né, e dentro do ordenamento jurídico, para que aí se venha atingir, não o grosso das pessoas, né? Não é um objetivo obter dados como instrumento de investigação generalizada e
por mero cruzamento, quando se atinge pessoas inocentes em geral, mas apenas aquelas pessoas que são objetos de investigação previamente constituída e de conteúdo provavelmente, né, que tenham praticado um crime, né? Então, essas as considerações que eu queria colocar. Uma pergunta rápida, só para esclarecer para todo mundo que está vendo, quando você fala em investigação previamente constituída, você está falando necessariamente que tem uma ordem judicial para acessar esse celular e essas senhas? Porque eu acho que esse tema, inclusive, foi julgado pela Suprema Corte Americana, né? Como você deu exemplos de lá, e lá se considerou que é, sim, necessário ter essa ordem judicial. Como que isso, só esclarece esse ponto por gentileza? Não, sem dúvida. Seria como existe hoje na interceptação telefônica, né? Hoje aqui no Brasil também, para você ter acesso, por exemplo, a um telefone que você obtenha, mas isso quando você já tem o acesso a ele, obteve numa busca e apreensão, num flagrante, aí você tem que fazer o pedido ao juiz para ter acesso, né? Isso aí, esse é um ponto, né? Agora, sim, o que eu estou dizendo seria uma forma de se analisar o WhatsApp como se hoje examina uma interceptação telefônica, né? Que isso nem os Estados Unidos conseguem fazer. É óbvio que os Estados Unidos, inclusive, a jurisprudência lá, de certa forma, ela é mais favorável à persecução do que aqui. Mas, nesse ponto, especificamente, eu acredito que a gente tem uma visão bastante semelhante. Obrigada. Rebeca, seus comentários, por favor. Obrigada, Natália. Eu vou tentar, nesses 5 minutos, falar um pouquinho da pergunta inicial, né, sobre a questão de, enfim, potenciais riscos dessa proposta e de outras com relação à própria posição de grandes plataformas. E se tiver um tempinho, eu comento também um pouco sobre essa questão da criptografia, que é uma questão que, por si só, já merece painéis e seminários inteiros, e de fato já vem sendo discutida no mundo inteiro, como o Jorge comentou, e já começou a ser inclusive decidida também pelo STF, por enquanto, a indicar que a criptografia é inclusive um direito das pessoas, no sentido não como um direito em si, mas como um instrumento que assegura a consecução de direitos fundamentais. Mas tentando voltar primeiro para o ponto inicial, e se der tempo eu falo sobre esse, e também estou, de novo, mais do que à disposição para seguir dialogando sobre esse tema, talvez no próximo bloco ou em outras oportunidades, sobre a questão de até que ponto esse PL pode ou de fato privilegia ou afeta dinâmicas aí de plataformas em relação a outras ou produtores menores. Eu acredito que esse é, sim, uma preocupação importante, é algo que também, como eu comentei, merece mais reflexão, e, de fato, a proposta atual, seja quando olha especificamente para certos tipos de serviços, quando a questão do combate à desinformação é uma questão que é complexa e perpassa todo um ecossistema, para além de 2 tipos específicos de serviços, mas seja a limitação da quantidade de usuários, que pelo menos no texto hoje em discussão se não me engano, de 2 milhões de brasileiros, o que até olhando para a população brasileira talvez não seja tanta coisa. Isso tem um efeito importante. Tem primeiro uma questão que já impacta diretamente o próprio Facebook, falando aqui em nome da empresa, no sentido de que o texto hoje traz alguns ônus e algumas exigências que são excessivas e algumas que parecem desnecessárias. Por exemplo, a questão do processo de verificação de identidade que eu comentei inicialmente, ou mesmo outras exigências mais no sentido de ultra detalhar todos os itens que precisam constar dos relatórios de transparência, para pegar um segundo exemplo, e também alguns aspectos do projeto acabam construindo com isso, além assim, do ponto de vista da plataforma ser um ônus excessivo, mas do ponto de vista de outros atores que já existem nesse mercado, outros atores que poderiam se desenvolver em mercados variados, isso representa, a meu ver, a construção de muros muito elevados que podem ser difíceis ou até intransponíveis por outros atores, ou seja, pode, de fato, consolidar
determinados atores, e ao mesmo tempo impondo a eles certas obrigações que, não todas as obrigações de PL, mas algumas obrigações que são excessivas e que não aparecem nem justificadas e nem acompanhadas de um diagnóstico, para usar a palavra que o Renan usou há pouco, né? Nem mesmo um esforço de diagnóstico de fato chegou a preceder a apresentação dessa proposta ou acompanhar as medidas que foram sendo incluídas nos textos diversos, e hoje no texto que a gente está considerando, que eu pelo menos estou aqui fazendo referência, que é o texto aprovado no final de junho no Senado, que foi depois para a Câmara. Então, além desse tipo de obrigação, construir esses muros e trazer algumas obrigações que são, a nosso ver, excessivas, ainda alguns pontos também esbarram em não só princípios como da liberdade de iniciativa, mas tem questões ali que chegam na minúcia de dizer como precisa ser o design do serviço. Não acredito que isso seja algo, inclusive, do ponto de vista até de técnica e do ponto de vista de pensar numa lei que se mantenha à prova de futuro, e não só à prova de futuro, mas aberta ao futuro e à inovação, não parece ser o caminho mais efetivo, ainda traz, de fato, esse risco de consolidar determinados atores que teriam mais recursos ou teriam a estrutura necessária para atender todas essas obrigações, e eu traria ainda um segundo risco, que já foi apontado, se não me engano, pelo próprio relator especial da ONU para a privacidade, que é o risco de se criar um regime duplo, né, de um regime em que determinados serviços ou serviços a partir de uma determinada quantidade de usuários tenham um certo nível de proteção ou uma certa dinâmica, e o restante estaria não só livre dessas obrigações, mas talvez até desprotegido. Então, essa possibilidade de ter esse regime duplo, digamos assim, essa duplicidade de proteções e de impactos com relação à privacidade, com relação à vida das pessoas, é algo que preocupa, e por isso, ao meu ver, merece um pouco mais de reflexão. E, além disso, o PL traz, sim, alguns pontos que impactam diretamente, não no Facebook, por exemplo, mas em pequenos negócios, que são parte substancial não só da economia hoje do Brasil, mas inclusive da própria base de anunciantes ativos do Facebook. Então, por exemplo, a disposição do projeto que sai do escopo do PL de combate à desinformação e altera o próprio Marco Civil para exigir que os provedores coletem, além dos registros que constam hoje do Marco Civil, a chamada porta lógica, né, o puxadinho aqui para dizer em linguagem mais usual. Então, são só alguns exemplos que eu estou pegando, assim, pontuando, mas para dizer que sim, tem não só esse impacto direto em pequenos negócios, mas tem esse risco que é de fato algo a ser considerado e algo a estimular mais reflexão, que é o de construir muros, né? Seja muros do Brasil em relação a como o mundo tem lidado com esse assunto, seja muros em relação a essas plataformas que são as plataformas para onde o legislador parece estar olhando com maior atenção, mas considerando não só outras e a diversidade da internet, mas considerando a própria complexidade desse fenômeno e do próprio ecossistema, tanto de publicidade digital quanto o ecossistema mais amplamente de internet. Já vi aqui que eu tenho um minuto, já deve ter terminado esse 1 minuto, mas novamente aqui, quero reforçar, estou mais do que à disposição para a gente seguir no diálogo na próxima rodada de perguntas. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Tenho só para o professor Marcos essa questão, né, da força e do poder de mercado dessas plataformas que são cada vez mais concentradas. Tem nessa mesma linha, mas algo que me chamou a atenção num dos seus textos, professor, você está comentando sobre como na pandemia as pessoas, né, crianças, adolescentes, começaram a ter a educação intermediada ainda mais. Então, essa relação, até em relação à educação, isso aumentou, né? E a responsabilidade e a privacidade, mesmo no âmbito educacional. Você poderia comentar um pouco? E também, porque a gente está falando muitas vezes dessas mesmas plataformas que são redes sociais, né? E que hoje também são usadas, inclusive, no âmbito da educação.
Ok, obrigado, Natália. Colocando essa questão que você está colocando agora, até porque eu tinha me preparado um pouco para responder a sua questão básica anterior. Mas esse ponto é um ponto muito importante, porque a pandemia obrigou as universidades e escolas, como obrigou as mais instituições e empresas, a, digamos assim, me permito o neologismo, plataformizar as suas atividades, né? Até onde foi possível, e no curso superior foi algo possível, na pós-graduação mais ainda do que na graduação, até onde foi possível exercer atividades docentes, né? Aulas, a gente deu aula, eu mesmo dei aula. E há um conjunto amplo de atividades, matrículas e outras que você pode fazer, atividades administrativas que você pode fazer, né? E em alguns casos também, no curso médio, né, no curso fundamental, sobretudo escolas privadas, que buscaram manter o máximo possível das suas atividades. O que acontece é que elas correram, todo mundo correu para a oferta que estava aí. A oferta que estava aí era o Google, era o Zoom, era o Microsoft Teams, que cresceram muito nisso. E para aqueles como nós, que sabemos que o grande negócio das plataformas são dados, né? O grande negócio do Google, o que fez o Google ser o que é o negócio de dados, né? O que você fez, o que nós fizemos foi jogar nessas plataformas ainda mais uma enorme quantidade de dados, né? E muitas vezes, no caso, né, dados que têm a ver com o presente e com o futuro, porque quando você está tratando de dados de crianças, dados de jovens, dados de estudantes universitários, né, trabalhos, relatórios, provas, né, chamadas, conversas, né, você também está tratando de uma subjetividade que é recolhida nesse processo e absorvida nesses servidores, que pode até dizer, olha, essa sociedade, o roteiro dela vai nessa ou naquela direção nos próximos 10, 15, 20 anos, porque em algum momento o que hoje é garoto ou o que hoje é jovem, daqui a mais 20 anos, 30 anos, está à frente do país, né? À frente em todos os sentidos, né? Não é só o ministro ou o deputado, mas está à frente das empresas, é o gerente, é o supervisor, né? Então está ocupando a posição como é a ordem natural das coisas, né? Então, você está colocando na mão do Google, por exemplo, que é um dos mais fortes, né, uma enorme recurso de modelagem social. Tá? Isso no momento que você tem a publicação do livro da Shoshana Zuboff, cujo nome é exatamente Capitalismo de Vigilância, que ela mostra como operam essas plataformas no sentido de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro em cima de uma vigilância social. Então, me parece que isso foi um comportamento, eu dei até algumas entrevistas sobre isso, muito irresponsável das nossas autoridades educacionais, né? E eu me incluo nisso. Eu não estou me excluindo, não, embora eu não sei se não tenho um poder dirigente neste momento, né, na minha universidade, mas nós tínhamos competência, eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso, né? Nós teríamos competência para desenvolver as nossas plataformas. Aliás, acabamos de ter um processo aí, que foi o processo eleitoral, que sofreu ataques, né? Mas o coração do processo eleitoral não pôde ser atacado. E não pôde ser atacado porque não está na internet. Foi atacado margens, assim, atrapalhou as apurações, mas aquele coração, como é uma rede efetivamente interna, não é TCP/IP, aquilo ali está fechado, não pode ser, não tem hacker que entre ali. Né? Então, nesse momento,
nós estamos perdendo, porque o processo ainda está aí, a pandemia não vai acabar amanhã, né? Uma oportunidade enorme de desenvolver até mesmo uma tecnologia nossa para o nosso sistema educacional. Nós já temos uma RNP que poderia ser o núcleo original para desenvolver isso. E a RNP eu sei, porque eu sou do CGI e sei, né? Ficou aí disputando o mercado como se fosse qualquer outro fornecedor de serviço, quando, na verdade, deveria ser o fornecedor de serviço a partir do qual se negociariam as diferentes demandas. Então, a tua pergunta foi muito oportuna, eu agradeço. Realmente, a gente deveria e ainda pode mobilizar a nossa inteligência, a nossa engenharia, a nossa ciência, para construir uma plataforma forte brasileira que gerencie e atenda a uma demanda de ensino que não vai mais voltar para aquele normal, não vai mais. Nós temos que estar discutindo agora como é que nós vamos fazer ensino remoto, e vamos fazer ensino remoto nas condições sociais que nós temos, né? Em que a grande maioria da nossa população não pode nem comprar um iPad, uma plataforma, um terminal de acesso, a grande maioria não pode nem comprar. Eu mesmo paguei para a neta da senhora que faz uma manutenção aqui em casa uma vez por semana, paguei para a netinha dela poder ter um acesso, um terminal, um iPad, para poder frequentar aulas. Entende? Então, nós temos que discutir a questão social, a questão da universalização de rede, entende? Como fazer uma didática em cima disso, mas como construir toda uma plataforma, um Moodle, essas coisas assim que são necessárias, sabendo que nós não vamos mais voltar para aquele normal que tinha antigamente. Era uma grande oportunidade industrial tecnológica que o país podia estar aproveitando. E acho que muitas vezes as pessoas esperavam, né? Isso vai passar daqui a alguns poucos meses, então você volta a estaca zero, que é não ter pensado nesse tipo de desenvolvimento, porque você acha que já vai passar daqui a pouco. E agora a gente se dando conta que o novo normal, embora eu odeie essa frase, ele vai estar aí, se é que ele existe, ele vai estar aí por muito tempo. A gente não pode pensar que a gente não vai ainda... a gente vai deixar mais uma vez desenvolver para o futuro, né? Pensando em voltar para uma situação passada. Então, e que só amarrando tudo isso também tem muito a ver com desinformação e privacidade, porque no âmbito educacional as pessoas também estão recebendo aqueles mesmos conteúdos que são mediados por poucas plataformas e que, enfim, não necessariamente são produzidos no âmbito didático como deveria ser, né? Então, aqui, a gente recebeu algumas perguntas das pessoas que estão assistindo aqui. Vou juntar duas aqui que eu acho que são interessantes e que são mais ou menos relacionadas. Uma é: qual a visão dos palestrantes sobre a parte do PL 2630 que dispõe sobre transparência e devido processo para remoção de conteúdos? Não seria um avanço no cenário que temos hoje? Aí a outra que também vou falar agora, para já falar duas, sobre desinformação, quais pontos estão sugeridos para a diminuição dos perfis falsos? Como as plataformas estão tratando os cadastros de perfis falsos? Alguém gostaria de começar a responder sobre esses pontos específicos? Eu posso começar, como tem uma pergunta aqui também, enfim, sugestão aqui minha, mas já tomei a palavra, só para já mudar um pouco a ordem também. Com relação à questão do devido processo, né, digamos assim, entre aspas, que é um outro, aliás, de fato, o que só reforça o quão complexo é o SPL, né? A gente já falou de várias questões aqui complexas, rastreabilidade, identificação, conselho de transparência, e esse é um outro ponto que é, de fato, muito importante no PL, que é o ponto da moderação. E, a nosso ver, aqui tem algumas questões importantes, eu vou tentar resumir nesse tempo que eu tenho disponível rapidamente. De fato, é importante garantir que o processo de moderação de conteúdo, ou seja, o processo de aplicação das políticas e regras e termos de cada plataforma, o que é algo permitido e um espaço que o Marco Civil deu importante. Por um lado, é importante, a nosso ver, assegurar que as plataformas continuem
podendo aplicar as suas políticas, claro, lembrando que são políticas que não saem da cartola do Facebook, elas são políticas construídas com base em consultas, em feedback, são políticas, que estão disponíveis de forma clara, com exemplos. Então, por um lado, a nossa preocupação é assegurar que essas políticas possam continuar a ser aplicadas, e aqui um exemplo básico é a política, por exemplo, do Facebook proíbe contas falsas, que é algo que não é ilegal por si só, e algo que viola as políticas, os padrões da comunidade do Facebook. Então, por um lado, é importante, ao ver das plataformas, garantir esse espaço, e, ao mesmo tempo, retomando um ponto que o Renato chegou a levantar numa das suas falas no início, claro, tentar garantir nesse processo transparência, que é um ponto importante desse PL. Mas, a nosso ver, isso não significa um devido processo no sentido de, antes de aplicar as políticas, dar um tempo, seja lá de 5 dias, 15 dias, as discussões têm variado, dar um tempo para que a pessoa se defenda. Porque a gente está falando aqui de questões que são, primeiro, questões em escala, falando da perspectiva do Facebook, que é uma empresa global, com mais de 2 bilhões de usuários no mundo. Então, o volume de conteúdo que circula na plataforma é enorme, então tem essa questão do tempo, e, a nosso ver, isso é contornado da seguinte maneira: garantir que as plataformas continuem podendo aplicar as suas políticas, mas 2, combinar isso sim com transparência, mas no sentido de notificar, informar a pessoa que teve o seu conteúdo, por exemplo, removido por violação a um determinado padrão, determinada política, e garantir um mecanismo sempre que disponível de recurso, de apelação. É algo que o Facebook já vem fazendo, e agora uma novidade importante é o Comitê de Supervisão Independente Externo do Facebook, que começou recentemente a receber pedidos de revisão por parte de usuários. Então, a gente está falando até de uma terceira camada que é independente do Facebook e que vai vincular o Facebook com relação àquelas decisões específicas de conteúdo, no sentido de aplicação das políticas que devem, de fato, ser claras e serem informadas, aplicação com notificação para os usuários, com esse nível de informação, a pessoa precisa saber até para, né, existe até um componente, de certa forma, educativo aí, e a possibilidade de recorrer, de apelar, enfim, os termos variam, a gente não está falando exatamente no processo judicial aqui, mas de pedir uma revisão dessa decisão, e agora a gente ainda tem essa outra camada que é o do Comitê Independente de Supervisão. Então, a nosso ver, a questão da moderação é sim uma questão relevante, a questão da transparência junto da moderação é também relevante, mas na perspectiva da empresa não é algo que deva implicar uma defesa prévia nesse sentido. A importância é que esse devido processo não vire um devido direito de defesa prévia à aplicação das políticas, que seja um devido processo no sentido de transparência, notificação e possibilidade de recurso, com esse espaço que é importante para as plataformas aplicarem a sua política, e essa aplicação das políticas é o que faz com que, por exemplo, no caso do Facebook, com que as pessoas continuem ali num ambiente de segurança e, de fato, um espaço em que elas se sintam confortáveis para se comunicar, expressar suas opiniões, expressar a sua voz. Então, com relação ao devido processo, queria reforçar que a nossa sugestão é nessa linha de um devido processo que seja de notificação, com possibilidade de revisão, de recurso, mas não de uma defesa prévia, digamos assim. E com relação a perfis falsos e contas falsas, falando do ponto de vista do Facebook, pelo menos essa já é uma política da empresa, uma política que segundo a qual as pessoas precisam usar o seu nome real, e que não necessariamente o seu nome civil, mas o nome pelo qual as pessoas são conhecidas no seu meio, na sua comunidade. E a razão de ser dessa política, do ponto de vista do Facebook, é que as pessoas tendem a se comportar de uma forma mais responsável, mais razoável, quando elas estão com a sua própria identidade ali. Essa é uma política que o Facebook tem, que vem aplicando. Os últimos relatórios de transparência mostram a quantidade de contas falsas que foram removidas pela empresa, mais de 99% dos casos, de maneira até antes que as pessoas denunciassem, porque muitos desses casos de contas falsas envolvem a tentativa automatizada de criação de perfis, geração
de contas, que é algo mais facilmente detectável. Então, tentando resumir já com 30 segundos aqui, é assim que o Facebook vem lidando com essa questão, no sentido de proibir o uso de contas falsas, de aplicar essas políticas e aplicar, usando para isso tecnologia e usando também revisão humana, com mais de 35 mil pessoas hoje no mundo trabalhando nessa área de integridade. E acho que já tomei meu tempo, mas estou aqui mais que à disposição para seguir nessa conversa. Obrigada. Caramba, 35 mil pessoas no mundo fazendo isso. Não lembrava desses números, talvez já tenha visto, mas não sabia. Se ninguém se voluntariar para falar, posso voluntariar alguém? Natália. Tá bom. Natália. O seguinte, com relação a essa exclusão de conteúdo, eu já tinha até mencionado naquela minha primeira manifestação, é exatamente disso que se trata, era o artigo 12 do PL vindo do Senado, e aí a diferença que a gente fazia, né, não vou ficar repetindo, mas era que a regra era retirada mediante processo, né, que era a previsão do próprio artigo, e aí você teria aqueles casos excepcionais em que a plataforma pode tirar diretamente, e aí que a gente sugeria os casos especificados e que ela submetesse, condicionasse essa retirada à remessa aos órgãos, uma vez que ela está retirando justamente porque se trata de um fato grave, né? E aí ela mandasse para os órgãos de persecução, que teriam, nessa medida, uma dupla análise. Aferir se a plataforma se comportou corretamente, e a segunda dar andamento a isso aí. Agora, sobre o segundo tema, né, que é a conta falsa, né, se é que se pode dizer dessa forma, o Ministério Público ele tem uma visão um pouquinho diferente até da plataforma. A conta que você não dá o seu nome verdadeiro, né, o nome da sua certidão de nascimento, do seu documento de identidade, em certa medida, e isso até vai remeter à jurisprudência americana e às discussões que existem lá, às vezes elas servem justamente para que a pessoa não se submeta a perseguições e ela desenvolva a sua liberdade de expressão. O que ela não pode é utilizar essas contas falsas para promover atividades ilícitas, né? Aí sim nós entendemos também o exemplo da Rebeca, essa atividade automatizada que vai fazer a reprodução de contas com a finalidade de, vamos dizer, justificar uma tese, né, apoiar uma tese normalmente lastreada em documentos falsos, em fundamentos falsos. Aí a gente já não concorda e aí apoiaria toda a atividade do Facebook, como já fez em alguns casos concretos. Mas aquela pessoa que, por exemplo, se vale de um pseudônimo, ou então se usa um nome engraçado e se utiliza para fazer humor, ou simplesmente divulgar as suas ideias, desde que essas ideias por si só não configurem crime, aí nós apoiamos. Obrigada, Jorge. Vou fazer mais uma pergunta aí. Queria que o Paulo e o professor Marcos respondessem, porque acho que vocês vão ter... Essa pergunta veio, né, do público, e vocês vão poder aportar bastante. Considerando que a velocidade da tecnologia é desproporcionalmente maior que a velocidade do debate regulatório, qual a sugestão de vocês para acertadamente avançarmos nesse tema? Só que antes de vocês começarem, eu queria pedir que vocês sejam bastante breves, porque infelizmente nosso tempo está acabando já, então só breves comentários, por favor. Deixa eu começar, então. Acho que, bom, sobre a questão da transparência, né, e a remoção de conteúdos, isso. Eu acho que é importante a gente ter o chamado devido processo substantivo, né, que as plataformas permitam essa possibilidade. Ao meu ver, apesar de ser um trabalho grande, direcionado a uma porcentagem pequena de falsos positivos, né, as plataformas precisariam empreender esse esforço e seria, na verdade, benéfico para as plataformas, apesar de ser custoso, né, e eu acho que caberia, sim, ao Estado fomentar esse tipo de medida,
só tenho minhas dúvidas com relação à imposição disso por meio de lei, sem a gente pensar uma sanção adequada, né? E até aí eu quero reforçar a possibilidade de um espaço de concertação para isso ser o mais adequado, e aí a ideia da autorregulação, eventualmente do conselho. Sobre a questão dos perfis falsos, né, eu acho que é uma questão absolutamente controversa. O meu posicionamento pessoal e da nossa Instituto Beta, né, vinculado à Coalizão de Direito da Rede, mas falo em nome do Instituto Beta, a gente entende que, por si só, o uso de pseudônimo não necessariamente é prejudicial e pode ser bastante necessário para veicular denúncias. Entretanto, né, e aí reforço, na verdade, a gente tem tido processos de desinformação, muitos deles produzidos não por exatamente perfis falsos, né, mas por perfis que emulam comportamentos de pessoas reais, quer dizer, não a pessoa com um nome de fantasia. É um perfil que, na verdade, constitui uma fazenda de perfis controlados por uma pessoa. E aí eu acho que a gente poderia ver se isso não se enquadra numa falsidade ideológica, algo nessa linha, mas acho que, por si só, o uso de um pseudônimo, de um perfil falso, não deveria ser de forma nenhuma criminalizado, né? Até porque, insisto, muita gente tem feito, tem participado, tem mobilizado processos de desinformação à plena luz do dia, a gente consegue identificar e nomear, apontar, né? Muitas dessas pessoas não caberia nos dedos de uma única mão, né? E eu acho que, assim, de maneira geral, esse processo de desinformação depende também, eu quero fazer uma breve menção aqui às sugestões da OCDE para esse processo, né? Que a gente deveria investir no longo prazo em processos de letramento, né? Ou alfabetização funcional, mas em processos que as pessoas pudessem ter mais a ciência, consciência e autonomia ao lidar com notícias, né, de maneira geral, ao lidar com a tecnologia, particularmente, né, entender como que funciona, e aí precisaria de um papel ativo também na produção, né, de processos comunicacionais, para entender como isso pode ser manipulado para cada interesse. E aí, para puxar um pouquinho a atenção para a questão da Covid, acho que as pessoas também poderiam ser um pouco mais bem letradas em questão de saúde, e aí isso tem que ser visto não como uma falha individual das pessoas que não sabem, mas como algo a ser percebido no processo coletivo de política pública. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Gostei muito que você citou essa questão do letramento, né, e das habilidades digitais, que eu trabalho mais com acesso e conectividade, e nas políticas, por exemplo, de banda larga, sempre a gente fala muito em infraestrutura e tal, que é realmente muito importante, mas essa parte de pensar nas habilidades digitais, no letramento digital, é mais recente que isso está entrando dentro do debate político regulatório, né? Então, acho que também essa parte já responde, pelo menos parcialmente, essa última pergunta que eu fiz, que é como a gente vai avançar nesses temas todos sem que já esteja tudo isso velho, né? Porque a tecnologia avança muito rápido, com certeza isso é uma parte muito importante disso. Professor, você tem poucos minutos, mas importantes minutos, por favor. A pergunta que você colocou aí, Natália, me pareceu muito interessante, porque se a gente examina a história, pelo menos a história do capitalismo, você tem sempre uma fase de acelerada inovação, né? E depois uma fase de estabilidade, né? Uma fase mais paradigmática. E o fundamento dessa fase de estabilidade é o modelo de negócio. E, a partir daí, o próprio desenvolvimento tecnológico começa a se adequar a algum modelo de negócio que é descoberto como o mais viável e o mais competente, o mais produtivo e o mais lucrativo. Eu estou convencido, posso estar errado, evidentemente, mas que nós já chegamos numa etapa em que o modelo de negócio está estabilizado, que é esse modelo de negócios de dados. E, a partir daí, algumas questões já podem ser mapeadas, já podem ser até classificadas. A gente já pode
por exemplo, fazer uma taxonomia das plataformas de produtoras de audiência, plataformas produtoras de mercado, plataformas de transporte, né? A gente já pode estabelecer alguns modelos de tratamento de dados nessas plataformas. E a gente já pode estabelecer que existe uma tendência a monopólio nisso aí, quer dizer, cada nicho desse praticamente tem uma plataforma dominante, né? E que tende até a ser exclusiva, né? E a regulação é aí. Existe muito mito nas coisas de velocidade da tecnologia. Não, a tecnologia está mais ou menos já se estabelecendo e os incrementos que a gente pode ter a partir de agora é muito mais incremento formal, né, do que, como aconteceu na indústria automobilística, lá pela o automóvel era o automóvel, você mudava só a cara externa dele, mas a estrutura era a mesma, né? Você tinha várias marcas, você tinha vários desenhos, mas a estrutura era a mesma. O cara podia dizer, tem uma nova tecnologia, não tinha nada, a estrutura é aquela, né? Então, a partir daí, você começa também a ter as condições de fazer uma regulação em cima disso. Entende? Mas exatamente a partir daí. Eu acho que nós já estamos com suficiente maturidade. A mesma coisa aconteceu no rádio, quando o rádio começou lá atrás, no início do século XX. Entende? No primeiro momento, foi um momento de muita experimentação. As pessoas mais ou menos sabem disso, mas quase que se cria uma internet em cima da radiodifusão. Foi um momento de muita experimentação. Depois foi se construindo os modelos de negócio e chegou o momento de agora vamos regular. E aí regularam. Em cima, regularam de quê? Em cima do modelo de negócio. Não foi em cima da democracia radical, não, foi em cima do modelo de negócio, em cima do capitalismo que se construiu ali. Entende? Então, está me parecendo, olhando, né, não é a minha vontade, tá olhando o que está rolando no mundo, olhando o discurso do Macron no IGF há 2 anos atrás em Paris, olhando agora o Congresso americano acaba de adotar um relatório, né, de publicar um relatório de mais de 400 páginas, mostrando, discutindo principalmente o lado econômico das plataformas, porque é sempre o que preocupa mais no caso da regulação americana, a questão da concorrência, dos monopólios. Então, você começa a ter um mapeamento em que essas realidades vão se estabilizando e, a partir daí, é possível fazer um sistema regulatório, penso, mais consistente, mais firme e que responda aos desafios que estão postos aí, inclusive desinformação e outras questões que afetam principalmente uma sociedade democrática, afetam uma sociedade, afetam o que a gente vê como civilização e que hoje estão correndo sérios riscos diante do mau uso que estão sendo feitos nessas plataformas. Eu acho que um dos desafios sobre isso é que antigamente você não tinha uma verticalização, né, como você tem hoje em dia, né? Então, antigamente o provedor de um serviço não ia prover vários outros produtos e serviços verticalizados como hoje em dia. Então, esse é um dos grandes desafios. Mas isso fica para outros painéis. Nosso tempo está super acabando. Então, queria passar só para segundos finais, não serão nem minutos finais. Por favor, finjam que vocês estão no Se Vira nos 30 do Faustão. E vocês têm 30 segundos para deixar um pitch de vocês, do que vocês querem que as pessoas lembrem quando elas assistam esse debate sobre desinformação. Por favor. Vou começar pelo Paulo, que está rindo. Eu acho que, sem dúvida, esse problema da desinformação, ele acaba que é mais complexo do que a gente gostaria, né? E acho que a gente tem que conseguir pensar que todas as soluções possíveis não podem ser elas mesmas um novo problema, particularmente para a privacidade, mas também para a liberdade de expressão e para a proteção de dados pessoais. Por hora, é isso. Gostei da objetividade. Obrigada, Paulo. Vou passar para a Rebeca. Obrigada, Natália. Eu quero só reforçar meu agradecimento, retomar esse ponto de que a desinformação e o combate a ela é algo complexo que não recomenda soluções simplistas nem apressadas, justamente porque o risco de impacto em direitos fundamentais como a privacidade é um risco considerável e importante de ser levado em conta. E o principal texto hoje em discussão, que é o PL 2630,
é algo que ainda apresenta, a nosso ver, preocupações do ponto de vista de possível impacto negativo à privacidade. Eu acredito que um debate amplo e participativo, como aconteceu, por exemplo, com o Marco Civil da Internet, um debate que considere esses riscos, que considere alternativas às medidas sugeridas, que considere evidências e estudos, que tenha esse esforço de diagnóstico, a meu ver, é algo que pode, sim, contribuir para construir uma regulação que seja compatível não só com o caráter global da internet, algo que o próprio Marco Civil também reconhece, como a privacidade, e garanta essa proporcionalidade, que é algo de primeira, a exigência mais básica, né, de primeira necessidade, que deve acompanhar qualquer esforço de regulação que tenha esse potencial impacto em liberdades fundamentais, como privacidade e liberdade de expressão. Mais uma vez, obrigada, e espero ter cumprido os meus 30 segundos aqui na dança. Uma boa noite a todas e todos. Obrigada. Professor Marcos. O problema do PL em si, e aí eu vou concordar com a Rebeca, né? Ele foi uma iniciativa muito apressada, casuística, né? Tocando num conjunto de temas que precisa ser aprofundado, que precisa debater melhor, precisa entender melhor, precisa entender essa economia, não ficar só na questão política, né? Precisa entender quem impulsiona isso não surge do nada, tem dinheiro por trás que impulsiona as inverdades, as mentiras, né? A desinformação, é muito dinheiro jogando nisso, né? Tem que entender essa rede. Então, não dá para ser um debate apressado, não dá para ser um projeto de lei que passa um mês no Senado e depois vem passar 1 mês ou 2 meses na Câmara. Tem que exatamente ser um debate mais aprofundado que possa ser discutido por toda a sociedade e envolver todos os aspectos. Nesse sentido, é um projeto que, se puder não ser decidido agora, se puder ter um debate mais aprofundado, seria muito bem visto por todos os lados. E agradeço a oportunidade, sempre aprendo muito nessas discussões, com a Rebeca, com o Paulo Renard, com o Jorge. Obrigado, Natália, aí, pela coordenação, gente, e vamos prosseguir na discussão. Obrigada, professor. Jorge. Apenas acrescentar na linha que todo mundo já trilhou, né, que, de fato, a questão aqui está realmente nessa questão da pressa e de tudo, da forma que foi desenvolvido. Na verdade, todo o arcabouço hoje que está lançado, legal e super legal aqui, as discussões que nós estamos tendo sobre essa parte de internet, proteção de dados, de certa forma, é uma matéria que a gente não tem muita tradição no país, né? E que, de certa forma, está tentando copiar modelos de fora e que, às vezes, não atendem às nossas necessidades, né? Então, é importante que as questões sejam realmente bem debatidas e que sejam tratadas com maior vagar e sempre atentos às consequências aqui do que nós estamos, da nossa legislação, né, e no final o que nós estamos defendendo. Então, nessa linha, eu agradeço a todos que participaram, você, Natália, e também dou boa noite a todos e a todas as pessoas que assistiram também a nossa live. Muito obrigada a todos e vocês, e acho que fica muito claro, né, esse recado, que os congressistas sejam conscientes e prestem atenção e não sejam simplistas. Acho que em 2 frases é o que também sai desses poucos minutos finais. Muito obrigada e boa noite para todo mundo.